Você já parou para pensar que a Páscoa vai muito além da tradição, de um calendário religioso? A celebração da Páscoa está intimamente relacionada a uma mensagem poderosa de libertação, sacrifício, redenção que Deus tem proporcionado a mim e a você pela sua graça e por sua misericórdia. Estamos lendo o capítulo 28 do livro de Números. E nesse capítulo nós encontramos uma série de regras que Deus está apresentando ao seu povo, o povo de Israel ali no deserto, para que eles celebrem as festas, ofereçam sacrifício ao Senhor. Mas eu quero me deter à Páscoa, afinal de contas, hoje é domingo de Páscoa. Capítulo 28 do livro de Números vai tratar das ofertas que devem ser oferecidas a Deus, os sacrifícios que devem ser oferecidos ao Senhor. E na porção que fala sobre a Páscoa, também fala da semana que segue a Páscoa, que é uma semana de pães sem fermento, sem contaminação. E aí, quando a gente começa a caminhar em tudo isso, eu olho para a Páscoa no contexto judaico e ela é uma festa para que o povo se lembre que foi escravo no Egito, foram libertos de forma milagrosa por Deus e agora estavam caminhando para Canaã. Chegando a Canaã, eles estariam lembrando de onde eles vieram, por onde passaram e como Deus foi e continuava sendo presente na vida deles. No capítulo de número 28, no versículo de número 16, diz assim: a festa da Páscoa, comemorada em honra do Senhor Deus, cai no dia 14 do primeiro mês. Números capítulo 28, verso 16. E logo na sequência vem também que no verso 17, durante 7 dias vocês comerão pães feitos sem fermento. Juntando essas duas coisas, a Páscoa é para lembrarmos do poder de Deus. E aquela semana sem fermento é para evitarmos o pecado, a corrupção. Mas isso, na minha vida e na sua vida, não deve ser apenas um dia, não deve ser apenas uma semana. Deve ser todos os dias na presença do Senhor. Além de tudo isso, no contexto do texto bíblico fala também sobre as ofertas de sacrifício. Ofereçam também a Deus um bode como sacrifício para tirar o pecado do povo. Números capítulo 28, verso de número 22. Pecados precisavam ser tratados, a comunhão com Deus exigia uma entrega total de vida. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, ele não só celebrou a Páscoa, mas ele se entregou como Cordeiro de Deus para nos libertar do pecado, para nos libertar da condenação da morte e para nos direcionarmos a uma vida eterna na presença do Pai. Escrevendo à igreja em Corinto, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 7 da sua primeira carta, ele diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi crucificado. Eu não preciso mais agora oferecer um novo sacrifício, buscar sacerdote. Jesus Cristo nos libertou de uma vez só, para todo sempre. Quando eu penso ainda na Páscoa, eu olho que o sangue de Cristo nos livra da condenação eterna. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi porque os judeus queriam ver Jesus crucificado. A cruz era plano de Deus, propósito do Senhor, porque o salário do pecado é morte e Jesus Cristo estava morrendo a nossa morte ali naquela cruz para nos trazer o perdão e a salvação. Então, Cristo nos libertou. E aí fica a pergunta: como é que nós vamos lidar com a celebração da Páscoa nos nossos dias? O que a gente precisa de consciência? Primeiro, você foi liberto, então não sinta vontade de voltar para o Egito. Estou fazendo uma contextualização com o povo de Israel. Eles viram o poder de Deus, eles viram o milagre de Deus, mas vez por outra eles achavam que o Egito era melhor do que caminhar sobre o cuidado do Senhor.
Muitas vezes nós já tivemos uma experiência com Cristo, vivemos na presença do Pai, mas tem horas que dá vontade daquela recaída do pecado. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Então, viva a liberdade que Deus tem te dado na presença do Senhor. Não sinta saudade das amarras do pecado. Em segundo lugar, tire o fermento da sua vida. Fermento significa corrupção, pecado, tudo aquilo que vai entrando de uma forma sorrateira e transforma, modifica, traz uma falsidade de vida para cada um de nós. Então, quando eu penso em tirar o fermento, é não me deixar ser contaminado pelas coisas que me afastam do Senhor. E pensando nisso, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versos 7 de 1 Coríntios, ele diz: jogue fora o fermento velho do pecado para ficarem completamente puros. Em terceiro lugar, vivo uma vida de adoração contínua. Eu não preciso de um dia específico para adorar ao Senhor, um lugar específico, dizer aqui é meu lugar de adoração. Agora, com o véu do templo que se rasgou de cima a baixo na crucificação de Jesus, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nos reunimos com a congregação para, junto com os irmãos, celebrarmos ao Senhor. A igreja é o corpo de Cristo, mas no dia a dia, no meu ambiente de trabalho, na minha família, com os meus amigos, eu continuo sendo de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus com um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Lembrem-se, eu não estou aqui para assistir o culto, eu venho celebrar um culto ao Senhor. Eu não estou aqui para assistir um espetáculo, eu estou aqui para adorar ao Deus eterno, Deus todo-poderoso. E por fim, valorize o sacrifício de Cristo ali no Calvário. A cruz não foi barata, as dores foram reais. Escrevendo a sua primeira carta, Pedro, no capítulo 1, versos 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeitos. Celebre a Páscoa com a sua congregação, celebre a Páscoa com a sua família, mas para mim e para você, Páscoa, celebração, adoração ao Senhor é todo o dia. A verdadeira Páscoa não está na tradição. A verdadeira Páscoa está em entendermos que fomos libertos, uma vez por todas, do cativeiro do pecado e estamos sendo conduzidos pelo Senhor para vivermos eternamente na presença dele. Feliz Páscoa para você, celebre com a família, celebre com a sua congregação, mas lembre, o nosso compromisso com Deus é diário. E olhando para o que Jesus fez por mim e por você, todos os dias eu celebro o sacrifício de Cristo, a ressurreição de Jesus, a graça e a misericórdia do Senhor que um dia me alcançou. Que Deus, na sua graça, abençoe ricamente a sua vida. Feliz Páscoa!